paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, orar e dar início à nossa aula. Apesar de estar ali sexto capítulo, hoje é a quarta aula do nosso penúltimo livro, que são as epístolas, ainda dentro do grupo das epístolas paulinas, começando hoje, portanto, a falar da epístola aos Filipenses, logo após a nossa oração. Querido Deus eterno Pai, louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome nessa noite, porque mais uma vez nos dá o tão grande privilégio de nos reunir na Tua casa, na Tua presença, em torno do Teu santo livro, com os corações abertos e desejosos de aprender mais a Tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada aluno que aqui está, te agradeço pela vida daqueles que nesse instante à distância nos acompanham, quer de perto, quer de longe, que a Tua mão poderosa a todos, ó Pai, alcance e que a nossa mente seja aberta e Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Tua lei. Esta é a nossa oração e súplica feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Sexto capítulo, então, irmãos, a sexta epístola a ser estudada, depois de uma semana sem aula. Então, vamos aí falar da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. O tema é este que aí está: alegria. E olha que interessante, de açoitamentos à prisão, Paulo suportou muito sofrimento pela causa de Cristo. Essas provações o ensinaram a viver contente. Essa palavra é chave, depois a gente vai explorá-la melhor. Contentamento, contente, em todas as circunstâncias. Uma habilidade que ele incentivou os filipenses a cultivarem. Na verdade, sua carta aos Filipenses é um testemunho dessa atitude. Mesmo estando no cárcere, diante de um futuro incerto, o apóstolo escreveu esta epístola de agradecimento aos cristãos em Filipos, a qual expressa a sua abundante alegria com o que Deus estava realizando por meio deles. Então, aqui rapidinho para a gente lembrar, pontuar. Vamos mais profundamente, óbvio, explorar, mas Paulo está escrevendo esta carta de dentro de uma prisão. Ele está preso na sua primeira prisão em Roma. Uma prisão domiciliar, é bem verdade, mas estava privado de sua liberdade. E ali ele está se dirigindo aos crentes da cidade de Filipos, destacando a sua alegria, o seu regozijo. E estas palavras se repetem ao longo da epístola: regozijai-vos, alegrai-vos, muito me alegrei, estou regozijando. Pelo fato dele receber bom testemunho dos crentes lá de Filipe, e pelo fato dele descobrir que a sua prisão, de alguma forma, está contribuindo para o avanço do Evangelho. Então ele conseguiu perceber que a sua prisão, de certa forma, era favorável ao avanço da obra de Cristo. E isso causou nele alegria. Apesar dele, Paulo, pessoalmente estar enfrentando um momento difícil, mas a satisfação, o gozo na sua alma, por saber que o Evangelho estava avançando, superabundou de tal forma, que a Bíblia nos diz que a boca fala o que o coração está cheio, não é? Então, as suas mãos, seus pés atados, aprisionados, acorrentados, sua liberdade tolhida, mas o coração transbordando de alegria, de satisfação pela causa de Cristo. E ele escreve então essa epístola para ressaltar exatamente essas virtudes que ele gostaria de ver abundando na igreja e estava já abundando em sua própria vida. O tema que mais se destaca nessa epístola é a alegria, especificamente a alegria de servir a Jesus. O tom geral da carta reflete a gratidão de Paulo aos Filipenses e a sua alegria em Deus. Isso pode parecer estranho, porque Paulo escreveu essa carta, até peço aí que corrijam, está escrito aí cata, faltou R, essa carta, enquanto estava na prisão. No entanto, o apóstolo tinha a capacidade de reconhecer
oportunidades para compartilhar o Evangelho, mesmo em meio ao que parecia ser adverso. Foi isso que começou a alegria de Paulo. Ele viu Deus operando por meio das situações difíceis que enfrentava. Então, Paulo vai nos ensinar de uma forma assim extraordinária, diríamos assim, um tapa de luva, não é? Alguém falando de alegria, de gozo, de satisfação, de regozijo, em meio a tantas adversidades. Isso nos faz entender de forma clara, cristalina, inequívoca, que a verdadeira alegria do verdadeiro cristão não está contida em situações externas, não está baseada em circunstâncias externas. A verdadeira alegria do verdadeiro cristão está no seu interior, no seu coração, na sua disposição de servir a Deus de todo o coração. E Paulo assim fazia, e por isso a alegria dele era genuína, era verdadeira. Quando a carta foi escrita? Com certeza em Roma, durante os 2 anos em que Paulo esteve preso, como registra Lucas, lá em Atos 28, 3 até o versículo 30. A data seria aí por volta do ano 61. Conteúdo da epístola: a mensagem permanente dos filipenses diz respeito à natureza e base da alegria cristã. Para Paulo, a verdadeira alegria não é uma emoção superficial, que depende de circunstâncias favoráveis do momento. Acabei de dizer, a alegria cristã é independente de condições externas e é possível mesmo em meio a circunstâncias adversas, como aqui no caso específico do apóstolo Paulo, em meio a sofrimento e perseguições. Na página seguinte, nós temos aí um esboço da epístola, que contém 4 capítulos, cada capítulo aí tendo uma mensagem. No capítulo 1, Paulo vai nos falar sobre a mente, a mentalidade sincera. No 2º capítulo, esta mentalidade é uma mentalidade de submissão. No 3º capítulo, esta mentalidade ela é espiritual e, finalmente, ela é firme, ela é constante, ela não é volúvel. Vamos aqui aos slides e, por certo, vão nos ajudar a nos aprofundar mais no estudo dessa epístola. A primeira cidade europeia a receber o Evangelho do Senhor Jesus, quando por ocasião da 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo, foi a cidade de Filipos. Aqui no mapa, esqueci de pegar hoje a caneta, mas se vocês verem ali em cima onde está Filipos, Paulo estava viajando pela Ásia Menor, Icônio, Listra e Derbe, e o seu desejo era continuar evangelizando aquela região. Ele intentou ir em uma direção, o Espírito de Deus não permitiu. Intentou ir a outra direção, de igual modo o Espírito de Deus lhe o proibiu. Finalmente, ele tem uma visão, um sonho, e neste, um homem da Macedônia diz a ele, e a equipe que com ele estava: atravessa para a Macedônia, vem para o lado da Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu pelo Espírito que Deus os estava direcionando àquela região. Então, ele atravessa ali, sai da Mísia e vai lá para Filipe. Quando chega em Filipos, é o norte da Grécia, a cidade de Filipos, então já está entrando na Europa. Logo, a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, é a cidade de Filipos, que vale aqui a título de conhecimento cultural dizer, tem esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia, o rei Filipe da Macedônia, que por sua vez foi o pai de Alexandre Magno, que nós conhecemos aí como Alexandre o Grande. Então, o nome dele era Filipe, da região da Macedônia, e o nome da cidade, em sua homenagem, tornou-se Filipos. A igreja do Senhor em Filipos não somente transformou-se em modelo de fidelidade espiritual nos domínios do ministério paulino, mas também trata-se da única localidade revelada aos leitores neotestamentários
como contribuinte em dinheiro para a obra missionária sob a liderança de Paulo. Essa informação é importante e Paulo fez questão de destacá-la, tanto quando escreveu aos Coríntios, quanto agora aqui para agradecer os filipenses. Por que é importante falarmos disso? Lembra, apesar da semana aí sem aula, mas quando falamos lá da epístola aos Coríntios, que Paulo se privou de receber qualquer tipo de cooperação dos coríntios, em virtude da excessiva carnalidade daquele povo, entendendo que ser por eles sustentado traria mais prejuízo do que benefício à obra naquela localidade. Acabaria servindo de algum empecilho para o avanço da obra de Deus lá naquela cidade, que já era problemática e que já tinha a membresia daquela igreja lá totalmente problemática, carnal, enfim. Então Paulo, ele vai fazer uso da sua profissão, fazedor de tenda, para se sustentar. Mas isso fez com que a obra diminuísse o ritmo de avanço. Ele tinha que se dedicar ao trabalho para o seu sustento, e isso diminuiu o avanço da obra. Os crentes de Filipe, sabendo disso, começaram a enviar recurso financeiro para sustentá-lo. Nota importante: os crentes de Corinto eram ricos, os crentes de Filipos eram paupérrimos. E os crentes pobres de Filipos sustentaram Paulo para que ele pregasse aos crentes ricos de Corinto. Porque, a despeito dos crentes de Corinto serem ricos, eram miseráveis espiritualmente falando. E os crentes de Filipos, a despeito de serem pobres, eram riquíssimos espiritualmente falando. E tinham essa mentalidade espiritual. Nós queremos ajudar com o que podemos. Da nossa pobreza, nós vamos ajudar dentro dos limites da possibilidade para que o evangelho avance. E aí Paulo faz questão de deixar isso claro para os coríntios. Imagina que situação, hein? Estou aqui sendo sustentado pelos irmãos pobre de Maré de Si, para poder pregar o evangelho para vocês que são ricos, mas são carnais e não têm coragem nem de dar uma cesta básica para o seu pastor. Essa era a situação. E aí Paulo, claro, vai também agradecer os filipenses essa disposição que foi voluntária, não houve pedido. Eles simplesmente se voluntariaram a fazer isso. Isto é mentalidade espiritual, né, irmão? Não tem como negar. Então lá está Paulo em Roma. Aqui a gente tem a cidade de Roma ali, onde Paulo estava preso, e é dali que ele vai escrever. A seta está apontando para a cidade de Filipos. A carta de Paulo à igreja em Filipos, aos filipenses, é a quarta das 4 epístolas paulinas escritas da sua primeira prisão. Então, na primeira prisão, ele escreveu 4 cartas, nós vamos falar quais foram estas, e a última delas foi a escrita aos filipenses. Está lá, Paulo atrás das grades, na verdade uma prisão domiciliar, mas de qualquer forma está preso, escrevendo aos filipenses. Tema da epístola, já destacamos aí, a alegria de açoitamento, a prisão, enfim, já comentamos. O evangelho envolve perdas e ganhos. Esta verdade não combina com certas pregações de prosperidade dos nossos dias. Falar de perdas hoje em dia em algumas igrejas, falar de sofrimento, falar de cruz, falar de renúncia. Tem igreja aí que essas palavras são proibidas. Pregadores estão fugindo de usar esses termos, para usar um adágio popular, tal qual o diabo foge da cruz, assim que se diz no popular. Tem pregador evitando falar de cruz, de sofrimento, de renúncia, de perseguição, com medo de perder, não vou dizer nem cristão, adeptos, fãs, seguidores. Muitos deles estão mais preocupados com seguidor, engajamento e por aí vai. Então, evitam usar esses termos. Paulo não. Paulo está preso e diz que sente alegria na sua prisão. Mas como assim sentir alegria na prisão? Interessante, irmãos. Paulo tomou conhecimento de que, quando ele foi preso, a sua prisão despertou ânimo em muita gente.
É como se o pessoal tivesse acomodado pelo fato de Paulo estar livre, estar fazendo a obra de Deus. Já que ele está fazendo a obra de Deus, eles estavam acomodados. Quando chegou a notícia que Paulo estava preso, então esse sem número de cristãos acomodados tomaram coragem, tomaram ânimo. Não, mas se ele foi preso fazendo a obra de Deus, nós precisamos nos posicionar, fazer alguma coisa. Provocou um despertamento. E aí a igreja começou a avançar. E aí chegou para Paulo a notícia: olha, a sua prisão gerou ânimo nos irmãos, coragem. E então isso para ele foi alegria. Isso para ele é como se, fazendo claro aqui uma analogia, o carcereiro chegasse lá dizendo: Paulo, você está livre? Ele: não, deixa eu quieto aqui, já que eu preso aqui, o povo está avançando, pregando, evangelizando, então eu quero continuar preso para que a obra de Deus avance. E outro detalhe, ele conseguiu entender que na sua prisão, a gente já comentou isso também, ele começou a ter acesso a pessoas no cárcere que livre ele não teria. Por exemplo, ele estava pregando para a guarda pretoriana, que é a guarda de elite do César. E esses fizeram com que o evangelho chegasse lá perto do César. E Paulo disse: bom, eu solto jamais conseguiria trazer o evangelho à alta cúpula do Império Romano, mas eu preso estou fazendo o evangelho chegar aqui. Então isso trouxe alegria para ele. Ele entendeu que aquela circunstância adversa era um meio pelo qual Deus estava se valendo para fazer o evangelho avançar. Irmãos, registrado, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira, que era levar o evangelho, dar testemunho de Jesus Cristo. Alguém que não dá sequer valor mais à sua vida. Eu pergunto a você: o que você tem de mais precioso senão a vida? Você estaria disposto a trocar a sua vida por $1 bilhão? Eu te dou $1 bilhão e você morre por esse $1 bilhão. O que você vai fazer? Trocar a sua saúde? O que a gente tem de mais precioso é a vida. Em momentos talvez de extrema dificuldade que a gente vai perceber, né? A pandemia deixou isso muito claro. Homens bilionários, com toda a fortuna que tinha, o dinheiro não foi suficiente para comprar o ar, que é gratuito, que a gente respira. E teve gente morrendo sem ar, com a conta lá, sem saber onde botar tanto dinheiro, mas não conseguia trazer o ar. Então, aí a gente vai entender que o que a gente tem de mais precioso, sem dúvida, é a vida. E Paulo está dizendo: o bem mais precioso que alguém pode ter é a vida, mas em relação a cumprir o ministério, a fazer a vontade de Deus, a dar testemunho de Jesus, eu não tenho a minha vida por preciosa. Mais valioso do que a minha própria vida é anunciar a Cristo. Em outras palavras, está dizendo: morrer para anunciar a Cristo, para mim é mais importante. Se a minha morte vai glorificar mais a Deus do que a minha vida, então que eu morra. Se o meu sofrimento vai trazer avanço ao Evangelho, eis-me aqui para sofrer. A gente leu as credenciais dele há 2 semanas atrás, quando ele escreveu a 2ª Epístola aos Coríntios: açoites, naufrágios, perseguições. Ele fala de tudo aquilo ali para o evangelho avançar. Então, quando ele descobre que a sua prisão traz benefício ao evangelho, nada poderia fazer ele mais alegre do que essa notícia. E aí, irmãos, falando aqui é fácil, claro que é fácil. Ouvindo aí é fácil também. Só uma mente muito espiritual como a de Paulo, para poder fazer algo desse tipo, ou para escrever algo desse tipo. E óbvio que ele não estava ali blefando, não estava falando da boca para fora. Se eu fosse o Espírito Santo, não registraria nas Sagradas Escrituras, porque tudo que lá está é por inspiração do Espírito. Se não fosse verdade, não estaria na Bíblia. Paulo estava falando a verdade, quando ele disse que mais precioso do que a vida era anunciar Jesus. E a sua prisão estava lhe causando alegria por essa razão. Então ele estava preso, privado de muitas coisas, mas certo do seu ganho espiritual. Será que Paulo pensava em um evangelho que lhe proporcionaria riqueza material, uma grande casa, um lindo carro,
seu próprio negócio, etc. Será que era isso que Paulo tinha em mente, indo para o Evangelho, quando entregou a vida a Cristo, aceitou o Evangelho? Pare de sofrer, não é? Venha, aceite a Jesus, a sua história vai mudar. Você vai ficar rico, milionário, por aí vai. Teve um pregador, alguém me mandou esses dias até, que na verdade ele se confundiu, ele nervoso pregando, mas de certa forma, apesar da sua confusão, ele não estava tão errado no que disse não. Ele disse lá: entregue a sua vida a Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história de mal para pior. Mas ele estava nervoso quando ele falou isso. Mas em algumas situações não é tão errado o que ele disse não, mas... Paulo assumia as tribulações e o sofrimento como fatores naturais no caminho do cristão. Natural. Tudo isso até contribuiria para o avanço do reino de Deus. Olha aí o que ele diz, em Filipenses 1,12. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Só faltou ele dar glória a Deus e rajada de língua estranha. Ele destacou ainda de modo comemorativo que a sua prisão tinha se tornado oportunidade para evangelizar os soldados romanos. Só faltou escrever na carta: crentes de Filipe, no próximo culto, ofereçam ações de graças pela minha prisão. Você já pensou nisso? Por quê, Paulo? Você está doido? Não, a minha prisão está me dando o privilégio de evangelizar a guarda pretoriana, fazer o evangelho chegar na casa do imperador, comemorando. E era justamente a oportunidade de testemunhar de Cristo, o que gerava grande alegria para o apóstolo. 10 segundos para você pensar. O que é que te dá alegria, satisfação? Uma nova conquista, um novo bem material? O que gera gozo na sua alma? Aquele sentimento de prazer. Paulo está dizendo para ele o que era o suprassumo da alegria, do regozijo: fazer Cristo conhecido, anunciar a Jesus, falar o Evangelho. Isso era o que mais importava para ele. Assim, esta carta revela a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal e dinâmico com Cristo, e na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Para Paulo, Cristo é a soma e a substância da vida. Pregar Cristo era a sua grande paixão. Conhecê-lo era a sua maior aspiração. E sofrer por ele era um quê? Rapaz, isso é muito sério, não é? Seu principal desejo para seus leitores era de que eles pudessem ter a mente de Cristo. Pega aí a sua espada e maneja ela. Filipenses, vamos lá, irmãos. Capítulo 1. Vamos ver o que o apóstolo tem a dizer aqui, Capítulo 1. Olha o que eu já falei aqui, versículos 12, 13 e 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Isso está falando o resultado da prisão dele. Então lá dentro ele está levando o Evangelho à guarda pretoriana. E do lado de fora, muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então ele entendeu que a prisão dele gerou ânimo, entusiasmo, ousadia a muitos irmãos do lado de fora. Então isso encheu ele de júbilo. Vamos ver o que mais ele diz aqui, capítulo 1, versículo 21.
que ele diz aí? Para mim o viver é quem? E morrer. Em outras traduções é lucro. Se for para viver, a minha vida se resume em uma única palavra, né? Não são duas, é apenas uma, Cristo. E se morrer? Se eu morrer, eu estou no lucro. Aliás, que escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, eu já morri. Eu já estou o quê? Crucificado com Cristo. E vivo? Não, mas eu já morri faz tempo. Já morri faz tempo. Já estou morto. Estou crucificado. Olha bem o que ele diz. Eu vou pegar mais uma vez esse slide, e você continua com sua Bíblia aberta em Filipenses 1. Paulo está dizendo aqui, aliás, eu estou dizendo nesse slide, que para Paulo pregar Cristo era grande paixão. Conhecê-lo, vou falar daqui a pouco sobre conhecê-lo, para Paulo, hein? Era a sua maior aspiração. Sofrer por Cristo era o quê? Privilégio. Olha o versículo 21. Porque a vós, está falando aos filipenses, mas eu aplico a nós aqui, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também o quê? Está lendo aí, irmão? Filipenses 1, 29. A vós em relação a Cristo foi concedido não apenas crer nele, mas também padecer, sofrer por ele. Sabe o que é ser concedido? O que é receber uma concessão? É receber uma dádiva, um presente, um privilégio. Paulo está dizendo assim, eu vou parafrasear como dizem os pregadores da atualidade. Deus tem algo a conceder a vocês. Quem recebe? Estende as mãos aí. Em relação a Cristo não foi concedido apenas crer nele, mas Deus vai conceder outra bênção a vocês, o quê? Padecer por ele. Isso é a mentalidade de Paulo. Como é que é? Deus está me concedendo a alegria, a satisfação, o privilégio de sofrer por Cristo. Aí Paulo diz, meu Deus, eu não mereço tanto. Senhor, não brinca comigo não, Senhor. É verdade, o Senhor vai me dar o privilégio de sofrer por Cristo? O Senhor vai me conceder essa bênção? Dá para pregar isso hoje em dia, irmão, e ouvir um glória a Deus? Um escritor espiritual escrevendo para cristãos espirituais. A vós, em relação a Cristo, não foi concedido. Deus foi tão bom, Paulo está dizendo para os crentes, Deus foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que em relação a Cristo, Ele não nos deu apenas o privilégio de crer nele, mas também nos deu o privilégio de sofrer por ele. Ô, meu irmão, isso é uma mentalidade de alguém que já morreu. Não tem mais nada nessa terra que atrai a ele, não tem mais absolutamente nada nesse planeta de hemisfério norte ao sul, de leste a oeste, que provoque nele qualquer tipo de desejo, de tentação. O negócio dele é Cristo, a conversa dele é Cristo. Você quer ver bem? Ainda aqui, no capítulo 3, olha o que ele diz. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Em outras palavras, para mim, qualquer coisa que você falar aí, tudo, para mim não tem valor nenhum, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Preciso traduzir para você o que é esterco, irmão? Tem alguém que não sabe que esterco aqui são as fezes de um bovino? Paulo está dizendo, tudo que para mim antes eu considerava ganho, e aqui está no contexto anterior, versículos 2, 3, 4, 5, ser fariseu, doutor da lei, né, ao ascender no meio dos seus, lá no farisaísmo, aquilo tudo para ele era ganho. Ele diz,
quando eu descobri que para conhecer, estou falando conhecer, Paulo está dizendo, quando eu descobri que para conhecer Cristo, eu teria que perder tudo aquilo, eu coloquei Cristo de um lado, coloquei tudo aquilo do outro lado, eu descobri que tudo aquilo não passava de esterco. Conhecer Cristo é muito, 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 muito. Conhecer. Não é receber uma bênção dele, não é receber uma vitória. Conhecer. Onde é que está a alegria desse homem? Está aqui, ó. Prisão vai fazer ele ficar triste? Ainda mais sabendo que a prisão dele está rendendo glória ao nome de Cristo. As batalhas na vida cristã, vamos lá. Já falei isso aqui, ó. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Então, essa observação especial, a vida cristã evangélica é e sempre será um grande e terrível campo de batalha espiritual, no contexto de uma grande guerra que foi iniciada lá no Éden. Voltemos, irmãos, a entender isso aqui, precisamos entender isso. Cuidado com esse falso evangelho aí, esse evangelho que se resume na letra de uma música que canta aí. O evangelho que muitos pregam se resume no refrão de uma música que eles cantam aí, que é assim, ó. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, e agora? Só vitória, só vitória. Ai, irmão. Ô, meu irmão. Será mesmo que essa letra aí está baseada nas Sagradas Escrituras? A prova acabou, a luta foi embora e agora? Agora é só vitória, só vitória. Vamos ver o que Paulo tem a dizer dessa música. Não vou chamar nem de hino. Não tem nem como eu chamar de louvor. E também alguns, meia dúzia, uma parcela, não. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Todos os que querem viver uma vida piedosa, sincera, genuína em Cristo, o que o mundo vai dar para ele? Perseguição. Em resumo, nos domínios do cristianismo evangélico sempre haverá grandes e terríveis dias, pois a vida cristã exige uma grande e profunda experiência espiritual prática com Deus em meio às adversidades. Amém? Devemos cumprir um propósito. Paulo ainda vai deixar claro aos crentes de Filipos, a nossa vida, ela tem um propósito a cumprir. Primeira coisa que nós devemos fazer é descobrir esse propósito. Depois que descobrirmos, nós temos que fazer o possível e o impossível, que com fé até o impossível se torna possível, para cumprir esse propósito. Então, é isso que se resume a nossa vida. Primeiro eu preciso descobrir qual é o propósito da minha vida. Por que Deus me deu o dom da vida? O que Ele pretende fazer com a minha vida? Quando eu descobrir isso, eu preciso me empenhar com todas as forças para levar a cabo esse propósito. Então é sobre isso que Paulo vai falar agora. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Não é alcançar a salvação. Salvação é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Agora você vai desenvolver, você vai avançar, você vai progredir. Amadurecimento, com temor e tremor. Observemos, a ordenança não é conquistar a salvação, e sim desenvolver a salvação. Lembremos, Paulo está escrevendo para santos que já aceitaram a Cristo e, consequentemente, já foram separados para Ele. O verbo desenvolver tem o sentido de trabalhar até a consumação. Então, você recebe o dom gratuito de Deus, a salvação. A fé, a salvação, nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Uma vez salvos, agora nós vamos desenvolver essa salvação.
E esse desenvolvimento que eu estou me referindo aqui são as obras que nós vamos fazer para Deus, para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho de Cristo. Não são obras para a salvação, mas são obras como o resultado da salvação. É o desenvolvimento da salvação. Trabalhar até a consumação. No tempo de Paulo, esse termo também se referia a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso. Eu vou fazer aqui uma outra analogia. O desenvolvimento da nossa salvação, da minha, da sua, de qualquer de nós, de quem nos acompanha, o desenvolvimento, o avanço da nossa vida cristã, o amadurecimento, enfim, significa cada dia mais ficar mais parecido com Cristo, o que automaticamente significa ficar menos parecido com o nosso velho homem, com a nossa velha natureza, né, o velho Adão. Então, o avanço espiritual, o desenvolvimento da salvação, implica em buscar a cada dia desenvolver a semelhança de Cristo, e isso naturalmente implica em abandonar velhos hábitos, velhos costumes, velhos pensamentos, velhos sentimentos, velhas práticas de vida. E aí, usando essa ideia que Paulo tinha, que é trabalhar em um minério, então quando Deus nos resgata, é como se Ele estivesse resgatando uma pedra bruta, que somos nós, e agora Ele vai lapidando, até chegar ao estágio final, que é nos fazer semelhantes ao seu Filho. Isso vai acontecer lá na glorificação por ocasião do arrebatamento. Então, todo crente tem que ter em mente isso: eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero buscar a cada dia me parecer mais com Jesus. Eu quero a cada dia manifestar na minha vida o caráter de Cristo. Então, essa pedra vai ser trabalhada, né? Aquela picaretazinha, uma ferramenta. Só que tem crente que diz: eu quero parecer com Jesus. Aí Deus, tudo bem. Vou ter que arrancar uma arestazinha. Não, por favor, Senhor, aí não mexe não. Então vou mexer. Não, aí também, por favor, não. E aqui não, isso aí nem pensar, Senhor. A gente tem crente assim. Não quer deixar Deus mexer em área nenhuma na vida dele. E como é que Deus mexe? Deus traz uma palavra de confronto. O camarada vai embora bicudo reclamando do pregador. Aí no outro dia Deus fala de outro pecado que você tem que abandonar. Aí lá vai ele embora aborrecido outra vez. E assim sucessivamente. Deus vai confrontando ele pela palavra, para lapidá-lo, e ele não aceita o trabalhar de Deus. Como é que faz? O propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança de Cristo, para sermos conforme a imagem de seu Filho. A vida acarreta problemas, mas Deus nos ajuda a lidar com eles. Assim como uma mina, nossa vida tem um potencial tremendo, e Deus quer nos ajudar a usar esse potencial ao máximo. Vamos aí ao grande segredo, que eu disse, né, o segredo do contentamento. Paulo vai usar até essa frase, né, dentro do contexto do posso todas as coisas, o Filipenses 4,13, posso todas as coisas, mas em qual contexto ele diz isso? Começa aqui no 11, não digo isto, quando ele fala que ele está pouco preocupado se ele vai ter ou não vai ter, se ele vai conquistar ou não vai conquistar, se ele vai viver em bonança ou em dificuldade. Ele diz assim: eu não digo isso como por necessidade, eu já aprendi, eu já estou tão experimentado, eu já estou caminhando há tanto tempo com Deus, eu já tenho permitido Deus trabalhar tanto na minha vida, que eu já aprendi a lição do contentamento, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse aqui é um segredo, irmão, fantástico. Isso daqui, de verdade mesmo, contentamento, irmão, isso aqui vai gerar, usar o termo lá em inglês, né, upgrade, vai fazer a gente evoluir de uma forma tão extraordinária. Você vai parar de reclamar pelas coisas que não tem, vai aprender a glorificar pela que tem. Ao invés de ficar, Senhor, não me deu isso, não me deu aquilo, ainda não conquistei aquilo, você vai aprender a ajustar bem o seu retrovisor e ficar sempre olhando para a cruz e agradecer pela sua salvação, pelo fato de você não estar mais caminhando para o inferno, mas ter o nome escrito no livro da vida, e o preço para isso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Você vai aprender a ser uma pessoa tão grata, tão agradecida, e aí, à medida que você agradece, você naturalmente atrai bênçãos, enquanto que ao passo que você murmura, você só atrai mais problema para a sua vida.
Paulo diz, eu aprendi a me contentar. E para mim, tanto faz. O verbo aqui, aprender, refere-se a aprender por experiência. Não é alguém que aprendeu de ouvir falar, não. Eu já vivi as situações, boas, ruins, já vivi situações agradáveis, desagradáveis, já fui aplaudido porque preguei, já fui apedrejado também porque preguei, é Paulo dizendo. Paulo pregou em uma determinada cidade que o pessoal diz, isso não é um homem, isso é um Deus, pregando. Em outra cidade o pessoal quis matar ele com pedra. Para ele falou, tanto uma situação como a outra foi indiferente, o aplauso e o apedrejamento não mudou em nada, a minha alegria não foi nem o aplauso e a minha tristeza, o contentamento. A minha satisfação foi o fato de ter pregado Cristo. A minha satisfação é anunciar Cristo. Então, aprendi. Esse contentamento espiritual não era algo que ele havia assimilado imediatamente depois da conversão. O apóstolo teve de passar por várias experiências difíceis, a fim de aprender a viver contente. Então, adjetivo contente, na verdade, significa contido, calmo. É a descrição de um homem cujos recursos encontram-se dentro dele, de modo que não precisa de depender de substitutos externos. A alegria de Paulo morava dentro dele. Quem? Me tirou o carro, mas eu ainda tenho Cristo. Me tirou a casa, ainda tenho Cristo. Me tirou a saúde, eu ainda tenho Cristo. O meu bem mais precioso não me tiraram. Então eu estou contente. Agora, tira Cristo e coloca no lugar carro. Tira Cristo e coloca no lugar casa. Tira Cristo e coloca no lugar... Então é isso que Paulo está falando. A minha satisfação é o fato de que a riqueza que eu tenho reside em mim e ninguém vai arrancar de mim. Conclusão, a carta aos Filipenses destaca a alegria do Senhor como uma virtude de sustentação da vida cristã. Não se trata de uma alegria passageira ou meramente emocional, mas sim uma alegria verdadeira, pois a presença do Espírito Santo em nós produz uma vida interior que supera todas as nossas adversidades exteriores. Amém? A gente encerra aqui então a sexta das epístolas de Paulo e vamos agora à sétima, que é Epístola aos Colossenses. Viajando agora de Filipos para Colossos. Vamos lá. Pega aí no material, vou começar por aqui. Colossos, Epístola aos Colossenses. O tema e propósito, a supremacia e eficiência de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para tratar de uma heresia doutrinária que estava infiltrando na igreja em Colossos, ou na igreja de Colossos. Então, nós vamos ver agora uma igreja que estava sendo violentamente atacada por uma doutrina herética, fazendo com que Paulo se visse compelido a escrever uma carta apologética, uma carta doutrinária, para corrigir esse desvio doutrinário. E a questão muito séria, doutrinária aqui, a questão era a supremacia de Cristo. Os irmãos de Colosso não entendiam Cristo como divino, supremo, soberano, e isso é um perigo. Embora o texto não a mencione especificamente, podemos imaginar com a resposta do apóstolo que a heresia seria essa que eu acabo de citar. Em Colosso, alguns membros gentios estavam, ao que parece, promovendo uma forma de misticismo segundo a qual Jesus era um ser superior, mas não era o que? Não era? Mas não era Deus. Olha que coisa séria. Não, ele é um ser elevado, bom, poderoso e tal, mas não era Deus, segundo a heresia que estava correndo lá na igreja de Colosso. Paulo refuta essas falsas doutrinas, apontando para Cristo, o foco de sua pregação desde o começo. Em Colossos, o apóstolo reitera, ou seja, reforça, ratifica a supremacia de Jesus. Por ser ele divino, é que sua morte reconcilia os cristãos com seu Criador. A gente vai ver aqui pelos slides, claro, isso aí de forma mais aprofundada. Quando
Onde e por que esta epístola foi escrita? A epístola foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, e assim como as epístolas aos Efésios e Filemon, Tíquico foi o mensageiro que levou a carta aos Colossenses. Então nós temos aqui as 4 cartas que foram escritas nessa primeira prisão de Paulo. A carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a carta pessoal dirigida a Filemon. O detalhe é que Filemon morava em Colosso, e dá até a entender que a igreja funcionava na casa dele. A gente vai ver isso bem mais claramente quando estudarmos a epístola a Filemon. Prosseguindo aqui. Os colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, enviaram Epáfras, o seu ministro, para informar ao apóstolo sobre a situação. Por meio de Epáfras, Paulo ficou sabendo que falsos mestres procuravam acrescentar à fé cristã uma doutrina que era mistura de judaísmo e filosofia pagã. Olha que coisa terrível. A igreja lá da Galácia, ou as igrejas da Galácia, né, que é uma região, já estava com esse problema de acrescentar ao cristianismo o judaísmo, né, querendo misturar fé com obras, misturar graça com lei, e Paulo já tinha ficado extremamente aborrecido com isso. Esta igreja aqui agora, além de acrescentar algumas práticas oriundas lá do judaísmo, ainda misturava filosofia pagã. Então o negócio ali estava embolado mesmo. E Paulo, naturalmente, se viu urgentemente obrigado a escrever uma epístola, que é uma epístola tiradora de veneno de panela, não é? Nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo, ou nenhum outro livro do Novo Testamento a defende com tanto cuidado como esta epístola. Paulo declara a autoridade de Cristo de 3 formas primárias. Primeiro, Cristo é Senhor da criação, superior na igreja como seu Criador e Salvador. Jesus é supremo na salvação. Então, aí está o esboço da epístola. Primeiro capítulo, um capítulo doutrinário. O segundo capítulo gira todo ele em defesa da supremacia de Cristo. E os 2 últimos capítulos, o 3 e o 4, se Jesus é supremo, logo nós temos alguns deveres práticos a cumprir em relação à supremacia de Cristo sobre a nossa vida. Tenta pontuada aí pureza, comunhão, etc. Então, o relato de Colossenses enfatiza Cristo, o cabeça do corpo, ao mesmo tempo em que Efésios salienta a igreja como o corpo de Cristo. Essas 2 cartas se completam. Então, lá em Efésios, Paulo fala muito do corpo. Em Colossenses, ele fala de quem? Do cabeça, que é Cristo. Encontramos, então, paralelos em ambas. Paulo mostra que o nosso Senhor é plenamente suficiente para todas as nossas necessidades, ao enfatizar Cristo como cabeça da igreja. Vamos aqui aos slides. Já fica com a sua Bíblia aí, aposto que a gente vai precisar citar alguns textos aí de Colossenses. Primeira informação, Colossos. Nós não temos informação ali em Atos dos Apóstolos, de Paulo fundando a igreja de Colossos, ele indo a Colossos, etc. Então, a gente precisa dessas informações aqui. Colossos era uma grande cidade da região da Frígia, já vou mostrar aqui no mapa já, na região da Ásia Menor, situada a 150 quilômetros leste de Éfeso, sobre o rio Licos. Então, a gente já tem aqui uma cidade de referência. Era próximo a Éfeso. Primitivamente dominava a estrada de comércio entre o Oriente e o Ocidente, sendo de grande importância em sua época. Está aqui esse mapa. Colosso está aqui. Talvez, naturalmente, aliás, pela distância, vocês não conseguirão ver. Aqui está Colosso, e aqui ao lado, onde eu estou apontando aqui a luz, está a cidade de Laodiceia. Era muito próximo. Então, a gente tem Éfeso aqui,
Aí a gente tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia, tá aqui. Então a gente já tem essa referência. E Colossos está ali bem próximo. Aliás, Colossos era muito, mas muito próximo mesmo de Laodiceia. E aí eu vou mostrar a vocês um detalhe que eu acredito que a maioria de vocês, até esse momento que eu vou revelar, não sabiam. Que é o seguinte: a Epístola aos Colossenses contém ensinamentos básicos para o povo de Deus e constitui-se uma grande riqueza, né, grandeza cristológica. Pega a sua Bíblia e abra lá nos Colossenses, vá no último capítulo, capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão aonde? Em Laodiceia. E pelos que estão aonde? Em Hierápolis. Prossigo aqui, 14. Saúda-vos, está mandando saudação para vocês aí em Colossos, Lucas, o médico amado. Também está mandando uma saudação para vocês, Demas. 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. E a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Então, provavelmente, a igreja em Laodiceia funcionava na casa desta irmã aqui, por nome de Ninfa. E agora o detalhe que eu fiz aqui, né, um suspense, dizendo que creio eu que a maioria de vocês talvez não sabiam, que é o versículo 16. Quando esta epístola, Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida, óbvio, né, na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O que esse versículo está me dizendo? Está me dizendo que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, nós a temos aqui, e ele orienta os irmãos que tão logo terminem de ler a carta, façam ela chegar aonde? E ele está me dizendo aqui que ele enviou uma carta para Laodiceia. E ele está orientando aqui, quando a carta terminar de ser lida em Laodiceia, ela seja lida também em Colossos, nos irmãos colossenses. Então, qual é a surpresa? Paulo escreveu uma carta aos laodicenses, a Laodiceia. Cadê essa carta? Por que não tem epístola do apóstolo Paulo aos laodicenses? Mas ele escreveu. Lembra que a gente falou, estudando Coríntios, que a primeira epístola aos Coríntios que nós temos na Bíblia foi a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, sendo, portanto, uma carta anterior, a gente não tem conhecimento dela, do conteúdo. Também a carta escrita aos laodicenses, nós não temos conhecimento dela. Eu creio que pela proximidade, eu apenas não, muitos teólogos, muitos comentaristas bíblicos, e faz todo sentido que a igreja em Laodiceia sofria do mesmo problema da igreja de Corinto, que era em questão a supremacia de Cristo na igreja. E aí é interessante a gente notar, isso aqui é coisa hermenêutica, viu, irmão? A gente fazer interpretação do texto, do contexto, da realidade da igreja, e essa informação ela é preciosa, por quê? Porque todos nós conhecemos a carta dirigida por Cristo, por intermédio de João, lá a Laodiceia, né? As 7 cartas, a última a Laodiceia. E tem um detalhe que marca a carta dirigida a Laodiceia, que é Jesus dizendo, eis que estou aonde? À porta. E faço o quê? Estou do lado de fora, hein?
Vocês me colocaram para fora da igreja. E aqui Paulo está escrevendo a Laodiceia, falando que essa igreja já está tendo dificuldade com a supremacia de Cristo dentro da igreja. Quando chega lá no Apocalipse, Jesus já está até do lado de fora. Sabe o que isso nos ensina? Se a gente não trata alguns problemas, irmãos, eles não somem não, tá? Eles só aumentam. Então hoje o problema é que Cristo não está sendo reconhecido como Senhor na igreja. Ah, mas deixa quieto. Amanhã ele está do lado de fora batendo e pedindo para entrar. Fechei o parêntese, viu? Vamos adiante. Ocasião e data. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita também, como já vimos, durante a prisão em Roma, assim como Efésios, Filemão, o Tíquico foi o responsável por levar essa carta. Então, mais uma vez, lá está o nosso querido apóstolo Paulo atrás das grades, dirigindo a carta aos Colossenses. O tema, já dissemos, supremacia de Cristo, e a gente já destacou, nenhum outro livro, já lemos isso daqui, vamos avançar ainda mais. Vamos falar do esboço prático da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Primeiro capítulo, doutrina. E aí, Paulo está dizendo aqui a razão pela qual ele está escrevendo esta epístola. É uma epístola doutrinária, tem que tratar o erro doutrinário. Aquela igreja lá, para você ter ideia, fazia culto a anjos. Graças a Deus que não tem mais igreja hoje que faz culto a anjo. Ninguém fica alegre quando diz, olha o anjo aí, olha o anjo aqui, olha o Gabriel passando aí, olha o Miguel. Naquela época lá, irmão, quando falava de anjo, o povo ficava alegre. Quando falava de Jesus, nem dava nada. Quando falava de anjo, meu Deus, o povo começava a dar aviãozinho, pulava num pé só. Jesus está aqui. Gri, 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 gri. Olha o anjo aí, meu Deus, olha ele aí. Era lá naquela época. Ele está dizendo, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Estou escrevendo essa carta a vocês para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, objetivo quádruplo. Paulo deseja que eles andem dignamente diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Paulo quer que eles agradem a Jesus em algumas coisas, em tudo. Paulo deseja que eles frutifiquem, deem fruto em toda boa obra. E Paulo não quer uma igreja que regrida e nem que estacione, mas que cresça no conhecimento de Deus. Então, são 4 atividades básicas do cristão autêntico. Primeiro, andar dignamente. Está aqui a palavra grega, perpatima, que significa andar dignamente, isto é, andar de maneira capaz, conveniente, idônea, proveitosa. O andar, a gente está falando, não é os passos, é a conduta, é a postura, é a ética, é a vida, é a moral, é o comportamento na sociedade, é o comportamento no culto. Isso é andar de forma honrosa, digna. Aquela igreja era desordenada e Paulo está querendo que ela seja uma igreja que ande dignamente diante de Deus. Segundo lugar, agradando-lhe em tudo. Palavra grega, efcaristice. Lembra, eu acabei de dizer agora, estudando juntos aqui a epístola aos Filipenses, que Paulo desejava que os filipenses avançassem, progredissem, amadurecessem. Isso significa buscar a semelhança de Cristo, buscar ser parecido com Cristo. E aí nós devemos nos lembrar, quando Jesus foi batizado, um momento especial, específico e especial na vida de Jesus. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba, pousou sobre ele, e do céu uma voz se ouviu, a voz do Pai. E o que foi que o Pai disse? Este é o meu Filho amado,
Em quem me comprazo significa tudo que ele faz me dá prazer. Tudo que ele faz gera alegria. Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos imitar a Cristo. Nós temos que ser fontes produtoras de alegria no céu. E se a gente fizer o céu ficar alegre, naturalmente o inferno vai ficar furioso. E tem crente que é interessante, ele fica chateado quando o inferno está furioso. Irmão, o diabo está furioso comigo. Ué, você queria que tivesse como? Ô irmão, não, está difícil demais, o diabo anda muito furioso comigo. Mas que bom, irmão. Você quer falar o quê, irmão? O diabo está satisfeito comigo? O diabo está contente comigo? É isso que você quer dizer? Ele tem mais é que ficar furioso mesmo. Irmão, é inversamente proporcional, e essa matemática aqui é exata, como é a matemática, não tem para onde fugir. Quanto mais você agrada a Deus, mais você desagrada o diabo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do diabo. Se você falar assim, hoje, você falar assim, a partir de hoje eu vou levar Deus a sério. Sabe o que o diabo vai dizer? Ah, rapaz, eu vou te levar a sério a partir de hoje também. A partir de hoje eu vou servir a Deus de todo o meu coração. Diabo, agora eu vou me levantar também de toda a força contra você. Você fala, a partir de hoje eu vou largar Deus de mão. Diabo, obrigado, estou te largando de mão também. Não preciso mais ter trabalho nenhum com você. Você já... E é assim que funciona. Então, agradar a Deus em tudo, em pensamentos, em palavras e atitudes, naturalmente implica em levante do inferno. Mas, irmão, você ter ao seu lado Deus contente. Ô, meu irmão, você está preocupado com o inferno? Você tem do seu lado Deus satisfeito com a sua vida, alegre com você. Você está preocupado que o diabo está triste? Terceiro, frutificando em toda boa obra. Mais uma palavra difícil do grego, aikarpoforundes, significa produzir frutos no seio da igreja, que produz resultados proveitosos. Irmão, o crente genuíno, ele anda dignamente. O crente genuíno, ele busca agradar a Deus em tudo. Se ainda não conseguiu, mas ele continua querendo, ele continua buscando, ele continua se esforçando para agradar a Deus em tudo. O crente autêntico, genuíno, dá fruto, frutifica para a glória de Deus. O crente genuíno cresce no conhecimento do Senhor. Mas eu vou crescer até quando? Eu vou buscar conhecer Deus, a palavra, até quando? Alguém vai até, sei lá, até me derem uma credencial de diácono, acho que está bom. Até eu virar presbítero, pastor, evangelista, está bom. Eu vou te dar um exemplo aqui, de até quando. Pedro diz, né, crescei na graça e no conhecimento, dando ideia de que é uma atitude contínua e ininterrupta. Eu vou te dar um exemplo. A última epístola escrita pelo apóstolo Paulo foi a segunda epístola a Timóteo. No último capítulo dessa epístola, que é o capítulo 4, nos últimos versículos, estou falando do fim da vida de Paulo, ele já sabia que a sua condenação havia sido decretada. Ele mesmo diz, já estou sendo oferecido por aspersão. A minha partida está próxima. Já foi decretada a minha morte. O meu algoz já está lá, ó, afiando lá o machado para arrancar a minha cabeça. Questão de tempo dele chegar aqui na cela, chamar o meu nome, colocar a minha cabeça num tronco, com o machado afiado e arrancar. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho um pedido a fazer, Timóteo. Quando vires, traga a capa. Porque lá ele estava numa prisão, numa masmorra fria, úmida, e tinha necessidade de se cobrir daquele frio. Então traga a capa. Mas o que, Paulo, que você precisa? Traga os livros e os pergaminhos. Paulo, você vai morrer. Mas não morri. Traga os livros, traga os pergaminhos. Quero aprender mais alguma coisa. Paulo, às vésperas da morte, querendo aprender alguma coisa. E a gente tem crente que não vem na escola dominical, você pergunta por quê, sabe o que ele diz? O que ele diz? Já sei tudo,
Não é não? Por que você não vê no culto de ensino? Para ouvir aquilo lá? Já sei tudo. E o apóstolo Paulo, às vésperas da morte, está dizendo, eu preciso aprender muita coisa ainda. A gente tem crente no nosso dia e a gente não está sabendo valorizar, que sabe mais do que Paulo, irmão. E a gente não está dando a eles o devido valor. Para pensar, que coisa séria, né? Eu tenho que tratar de forma cômica mesmo, para a gente não chorar aqui. Crescer, palavra bíblica padrão para o cristão. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Está aí, ó, compre livros, irmãos, compre material, adquira, olha aí, ó, sugestão boa de livro aqui, vocês já até esgotaram, mas estou dando aqui muitas, e sempre no meio, a principal, a fundamental, a essencial, a Bíblia, cresça. O ser humano foi criado para crescer, de forma saudável, em todos os aspectos, físico, emocional, moral, cultural, social e espiritual. Todos nós concordamos unanimemente, irmão, todos aqui, eu tenho certeza absolutíssima, que concordamos unanimemente, que um ser humano saudável, é normal a um ser humano saudável crescer. Nasce assim, chega a esse estágio, assim. Isso é o normal. Nesse estágio aqui, bebê, se a gente tiver no meio da igreja aqui, uma mãe que trouxe lá o seu bebê, está no culto, ele chora porque quer o leite, e aí a mamãe bota lá no peito, ele começa a ficar calmo. Ninguém vai se escandalizar, normal, isso é natural. Você está sentado do lado de uma mãe lá, com o bebê do lado, estava chorando, começou a mamar, aquietou, daí a pouco você começa a fazer assim, ó. Um cheiro esquisito aqui. Aí você já, fez caquinha. Você não vai sair de, que coisa horrível, um bebê de 3 meses, 4 meses, fez caquinha. Normal, natural. Agora, se um menino de 15 anos ficar chorando e a mãe tem que botar ele no peito, você vai achar normal? Você está sentado do lado de um homem de 18 anos, aí você fez caquinha, você vai achar isso normal? A gente está falando aqui na questão do crescimento natural, físico. E por que a gente acha normal no lado espiritual um crente de 15 anos fazendo caquinha, 15 anos de crente? Por que a gente acha normal um crente de 20 anos de crente, toma o leitinho? Por que a gente acha normal? Para ou continuo? Por que a gente acha normal? Não é normal não, irmão. É anormal. 20 anos de crente com birra. Fiquei triste. Estou triste. Ô irmão, você não veio na igreja? O pastor falou, estou triste. Meu irmão, você serve a Jesus há 30 anos, porque o diácono não apertou a sua mão. Você vai ficar 2 semanas sem vir na igreja? Irmão, muita humilhação, muita humilhação. Aí vai lá o pastor com uma comitiva na casa do irmão de 30 anos de crente. Meu, vontade de jogar. Vambora. O crente saudável faz o quê, irmão? Cresce, amadurece, frutifica, se desenvolve. No começo, lá, 6 meses de crente, no começo, novo convertido, todo mundo acha normal, o irmão ficou triste, caiu, cometeu um pecado, sumiu da igreja, normal, todo mundo vai atrás, irmão, calma aí, não é assim não, fica desesperado, é assim mesmo, é difícil, no começo, toma aqui, conta com a gente, não desanima, normal. Ninguém vai ficar escandalizado, porque o irmão, com 2 meses de crente, 3 meses, caiu naquele pecado lá de outrora, precisa de uma ajuda, segurar pela mão, fala, vamos embora, irmão, não desanima não, continua. Agora, crente com 20 anos continua nos mesmos pecados. Eu estou querendo sair, não preciso sair. Preciso avançar, senão... Perigo. Paulo identificou qual é o perigo. Então, ele precisa tratar
fazer a defesa da supremacia de Cristo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Sem a palavra de Cristo, é fácil ser enganado pelas filosofias e doutrinas de homens. Paulo ensina a verdade do Evangelho, que é a certeza de boa ordem e de firmeza da fé em Cristo. Paulo lembra da necessidade de continuar andando em Cristo. É Cristo que recebemos ao obedecermos o Evangelho. Se somos radicados e edificados e confirmados na igreja, no pastor, ou numa doutrina que ensina coisas que Cristo não ensinou, então não temos recebido a Cristo. Quem segue a homens se decepciona, ele cai, a pessoa cai também. Quem segue a Cristo fica triste, chateado, dá aquele baque, mas ele olha para Cristo e continua. Cristo não decepciona. Cristo não... Fulano de tal caiu, misericórdia, Deus guarde ele, ajude a se levantar, vamos para frente. Soube quem foi o último que caiu? Aí vai estar sempre alguém está caindo, sempre alguém. Mas quem está olhando para Cristo, ele não fica apegado a essas coisas. Ele está orando, intercedendo, e como Paulo diz, quem cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ele não joga pedra nos outros. Ele, cada vez que ouve que alguém caiu, ele redobra a sua vigilância. Clama mais misericórdia por sua vida. Busca tapar as brechas, porque sabe que se ele não guardar o coração, o inimigo pode também preparar um laço para ele. Aplicando aí a carta, sendo que a perfeição é só em Cristo, ela não vem pela lei de Moisés. Falsa humildade, adoração de anjos ou por visões. De fato, qualquer pessoa que não segue somente o que Cristo ensina, nunca terá o crescimento que procede de Deus. Quer ver? Vamos lá abrir mais uma vez aí aos Colossenses. Capítulo 2. Olha o que Paulo ele vai dizer aqui, ó. Versículo 4. Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então Paulo está dando uma vacina para evitar o engano, através de, ou por meio de palavras persuasivas. Por quê? Ainda que ele, Paulo, esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados em quem? Em quem, irmãos? Nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Está falando que os enganadores, aqueles divulgadores de doutrinas falsas, eles são como caçadores, buscando presas. E aí Paulo diz, se vocês tomarem esses cuidados, vocês não serão presas para esses caçadores de presas fáceis, que quer transformar as pessoas em presas para manter o seu império, as pessoas ficarem cativas dele, sustentando as suas vaidades. Então, tome cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo quem? Aí, ó, tira Cristo, começa as sutilezas, vãs filosofias, tradições. Tem muita igreja, irmão, que fala de tudo menos de Cristo. Conta história, é coach, é teatro, é confissão positiva, mas não sei, tirou Cristo. E aí está lotada de gente para ficar ouvindo uma mensagem de massageamento de ego, de coaching, de mais não sei o quê. E aí estão fazendo presas.
Não segundo Cristo, mas segundo tudo isso aí. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente parte da divindade. Versículo 9. Toda o quê? Plenitude da divindade. Isso aqui é para Paulo mostrar que ele é divino. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Então, ele é o cabeça, a gente tem que estar nele. Versículo 20, para eu avançar aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas procedem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão apenas para satisfazer a carne. Então, tome cuidado com essas filosofias, com essas invencionices, tome cuidado com essas doutrinas vãs. Vamos aqui ao próximo capítulo. Continua com a Bíblia aí, Apóstolos, que a gente vai falar de um dos capítulos, que eu já devo ter falado isso, se falei, repito, se não falei, falo agora. Esse aqui é um dos capítulos meus prediletos de toda a Bíblia, Colossenses 3. Maravilhoso esse capítulo. O que ele vai ensinar nesse capítulo aqui? A nova vida vem pela mudança de natureza. A mudança de natureza gera a mudança de atitudes. E a mudança de atitudes nos conduz a novas práticas de vida. Começa mudando aqui dentro. Você muda a natureza, muda a mentalidade, e aí você vai mudar as suas tomadas de decisões, suas convicções, e isso vai se externalizar em novos costumes, novos hábitos, novas práticas. Paulo vai falar sobre isso aqui no capítulo 3. Pode deixar ele, Apóstolos, aí aberto, porque é extraordinário. Aliás, eu vou começar lendo aí melhor o capítulo 3. Pega a sua Bíblia aí, Colossenses 3. Paulo diz assim, portanto, isso é condicional, se já ressuscitastes com Cristo, só dá uma parada aqui. A gente leu ainda há pouco, eu vou voltar, que é o capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, então, aqui, para você ressuscitar com Cristo, o que deve vir antes da ressurreição? A morte. Para alguém ressuscitar, tem que ter morrido. Então, primeiro você morreu para os rudimentos do mundo, para as coisas do mundo, para a velha prática, para a velha natureza. Então, se você já ressuscitou com Cristo, então o que é que você vai buscar, irmão? Buscar o quê? As coisas que são de cima, onde Cristo está assentado com Deus. O meu coração, o que eu vou buscar, o que eu vou desejar, o que eu vou almejar, o que vai ser minha meta, o que vai ser o meu alvo, meu propósito existencial, o que vai demandar de mim todo o meu esforço, a minha dedicação, meu empenho, isso é busca, é desejo, é avidez, as coisas de cima. Se alguém está empenhando tudo isso nas coisas de baixo, sabe o que significa? Ele não morreu para o mundo e ele ainda não ressuscitou com Cristo. Agora, a pessoa que desapegou das coisas do mundo, morreu para o mundo, e na verdade ele vive agora uma vida em Cristo, ele ressuscitou com Cristo, suas prioridades. Vou usar esse slide aqui, isto é, todas as suas necessidades fundamentais, reveladas a Deus em orações intercessórias e constantes, sejam 100% primariamente necessidades espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas demais, essas coisas, isso aqui é para quem ressuscitou com Cristo. Segundo versículo,
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, versículo 2, pensai em quê? Nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E aí? Seu pensamento tem sido ocupado com o quê? Com o quê? Seus sonhos, seus objetivos, suas aspirações, quais são? Você senta com a pessoa e faz essas perguntas básicas. Irmão, quais são as coisas que mais ocupam o seu pensamento? Ah, irmão, é o futebol, é a Copa do Mundo, é a política, é não sei o quê, é o trabalho, é dinheiro, é conquista, é viagem e tal. Vai falando essas coisas. Ah, ok, tá bom. E você busca aí os seus pensamentos. Ah, eu penso nisso o tempo todo, a minha mente. Por aí você já está identificando se essa pessoa já morreu para as coisas da terra e de fato ressuscitou com Cristo. Porque o versículo 3, Paulo diz assim: porque já estáis, 3:3 de Colossenses, já estáis mortos, mortos, mortos. O homem mais poderoso do mundo é aquele que já morreu. Dizia Leonardo Ravenhill. O diabo não pode absolutamente nada contra um homem que já morreu. Quando eu estou falando, você está entendendo que não é morte literal. Morreu aqui dentro. Está pegado mais nada. O negócio dele é o céu, é Deus, é Cristo, é glorificar a Deus. É claro, irmãos, eu não estou falando que isso é fácil, você vai sair daqui. Eu estou falando que isso é o alvo, isso é a meta, isso deve ser o desejo do cristão. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos desejar. É exatamente isso que o Espírito Santo quer produzir em nossos corações, se nós permitirmos, se nós deixarmos. Isso é processo, isso não é instantâneo, isso não é assim. Não é eu falo aqui, acontece, né? Não é o receba, pronto, acabou. É você falar, eu quero isso para a minha vida, e amanhã o diabo já começar com proposta, com bandeja e tal, e você ficar determinado, convicto, não recuar, avançar. O homem mais poderoso é o homem que já morreu. O homem que Deus mais pode usar é o homem que já morreu. Quem está morto não é vaidoso, quem está morto não é orgulhoso, quem está morto não é arrogante, quem está morto não toca na glória de Deus e usurpa para si. Quem está morto perdoa. Tem nada, isso aí não está apegado a nada. Não, porque eu tenho razão, Ah, irmão, tá bom, você tem razão, amém. Não está agarrado com nada, não, vamos para frente. Não, porque eu estou certo, mas, irmão, você está certo, irmão. Vamos adiante, tudo que for trazer o mínimo empecilho para a obra, irmão, eu não quero nada que traga impedimento para a obra. Você quer ter razão, a razão é sua, e vamos embora para frente, irmão. Não, vamos lá, agora vai chamar o pastor, agora a gente vai lá no gabinete, a gente vai ter que resolver isso. O pastor já botou a mão ali. E agarra, não, agora para tudo, trava, não vai ter festa, não vai ter nada, enquanto a gente não resolver, para tudo, para a obra, trava tudo. Isso é coisa de quem está vivo, a carne está assim, ó. Agora quem está morto, esse, né, faz até barulho de cobra assim, né? Está assim, oriçado, está assim, está vivo. A Paulo está dizendo, se você já ressuscitou com Cristo, porque você já está morto. A vossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. É o versículo 3. Então, pensar nas coisas que são de cima, isto é, pensar em todas as coisas, fatos divinos, espirituais. Exemplo, pensa no culto, pensa na palavra de Deus, pensa no novo nascimento, pensa em uma atividade, pensar é uma atividade indissociável do ser humano. Todos nós pensamos dioturna, semanal, mensal, anualmente, pensamos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Não somos capazes de calcular a quantidade de pensamentos que passa pela nossa cabeça. Tem muitos aí que o corpo dele está num lugar, a cabeça em outro, né? Tem aquela história lá do Saul, quando foi para a batalha e perdeu a batalha.
Ele batalhou no campo, no Monte Gilboa. O Monte Gilboa está dentro do território de Israel. Só que quando os filisteus o derrotaram, quando ele foi vencido pelos filisteus, os filisteus arrancaram a cabeça de Saul. E sabe o que fizeram com a cabeça de Saul? Levaram lá para o templo de Dagon, lá dentro do território dos filisteus. O corpo de Saul está lá na terra de Israel. A cabeça está lá no templo de Dagon. Está pegando aí? Tem crente que está assim, igual Saul. O corpo dele está aqui, mas de vez em quando ele... você está pregando assim, ele está... a cabeça dele está lá no templo de Dagon. O corpo dele está aqui. Mas cadê a cabeça dele? A cabeça dele está lá, não sei o quê. Aí de repente, o pregador diz assim no culto: o anticristo vai reinar na terra. E a cabeça dele: aleluia! Tá. Isso é muito complicado. Versículo 5. O que diz aí? Quem está com a Bíblia King James aí, por favor? Uma Bíblia na versão King James. Está aí, Mateus? Está com a Bíblia King James? Faz a gentileza de trazer ela para mim aqui. Eu preciso ler aqui, para o pessoal que está em casa. Eu devia estar com a minha. Não, essa tradução King James, esse versículo 5 aqui na King James, irmão, acompanha aí na sua. Mas eu vou ler aqui para você entender. Aliás, eu vou ler primeiro na Revista Corrigida, que a maioria de nós estamos. Depois eu vou ler aqui para você pegar essa tradução. Diz assim, ó: mortificai, a nossa tradução, né, a maioria que nós usamos. Mortificai. Aqui, ó: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Olha o que diz essa tradução aqui, ó. Sendo assim, né, se você já ressuscitou com Cristo, já está buscando as coisas de cima, pensando nas coisas de cima, aí chega no 5, ele diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. Pode pegar. Ganância, que também é idolatria. A nossa Bíblia diz avareza, que é idolatria. Por que avareza é idolatria? Por que ganância é idolatria? Porque idolatria significa tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. O ganancioso, o avarento, o Deus dele se chama dinheiro. No coração dele, quem reina é o real. Os amigos que me acompanham na América aí é o dólar. Os amigos da Europa é o euro. De Londres é a libra. E por aí vai. É o Deus deles. Em todo o Antigo Testamento, há uma mensagem contra a idolatria. E lá no Antigo Testamento, Deus fala contra Baal, Deus fala contra Dagon, várias divindades lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala apenas uma vez contra a idolatria. Ele diz assim: não podeis servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a quem? A Mamon, que todos nós sabemos que é um símbolo do amor ao dinheiro. É a única vez que Jesus fala contra idolatria. Ele está falando contra o amor ao dinheiro. E aí, meu irmão, vai ter gente que vai ficar chateado. Eu não vou nem... Hoje eu ia falar ainda de Tessalonicense, mas eu estou igual ao Paulo. O Espírito não me permitiu. A gente vai ter que parar por aqui mesmo. E eu vou falar, e vai ter muito dislike, mas eu vou falar. O não dizimista é avarento, porque ele pega a parte que não é dele, é de Deus, ele fica assim: Deus ou eu, Deus ou eu, Deus ou eu. Ah, eu. A parte que já não é dele, é de Deus. E aí, meu irmão, como é que você vai confiar numa pessoa que tem coragem de roubar até Deus? Pastor, você teve coragem de falar isso? A Bíblia fala, eu vou falar o quê?
Você vai confiar em alguém? Ai, meu irmão, eu não sou dizimista não, você me empresta dinheiro, você é louca para você roubar até Deus? Eu vou te emprestar, você é doido? Não, é negativo, de jeito nenhum. É sério mesmo, irmão, é sério mesmo, você tem coragem de roubar a Deus, você quer que eu te empreste dinheiro, você é doido? Mortificar. Não estou falando aqui, irmão, situações pontuais, isso aí cada pastor analisa uma situação. Nesse mês não consegui, por isso, por aquilo. Não deveria também, mas eu estou falando da pessoa que não é mesmo. E a igreja está cheia de não dizimista. Está cheia de não dizimista. Porque ele é apegado ao dinheiro, ele ama o dinheiro, ele não abre mão, ele não cede, até na parte que não é dele. Aí se for falar em oferta, então, meu, vamos continuar. Mortificar é carregar a cruz determinada por Cristo. O que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 8, Paulo diz assim, despojai-vos. A versão King James também, isso aqui é extraordinário. Só que despojar de tudo, essa expressão despojar significa, a ideia é, você está num caminho, avançando, progredindo, evoluindo, e você encontra obstáculos na frente do caminho, impedimentos que atrapalham o seu bom avanço, o progresso. Aí Paulo diz, arranca isso do seu caminho, tira isso do seu caminho. O que está te impedindo de caminhar melhor com o Senhor? O que está te travando a você evoluir espiritualmente como Deus deseja? Qual é a âncora que está amarrada aí na sua perna, acorrentada, que te faz caminhar assim, ó? Você está com uma bigorna presa aí. Arranca isso, irmão. Se desfaz disso. Tira isso da sua vida. É a TV, é o celular, é a internet, são as séries, é a Netflix, é o que está te impedindo? Eu sei que dói falar isso aí. Dói falar? Não, falar não dói não, dói ouvir. Falar. Na verdade, é por isso que Ezequiel disse, a palavra de Deus na boca ela é doce. Só que no ventre ela é o quê? Porque aqui na boca é doce, por isso que é fácil falar. Mas quando você traz ela para dentro, para aplicar na sua vida, aí bate, nossa, estava tão bom na boca. Falar. Mas na hora que você traz para você praticar, então eu sei que é difícil despojar. Então você tem que fazer uma análise. Se tiver coragem, falar, Senhor, hoje eu estou com coragem. Você vai chegar em casa e vai falar isso. Senhor, hoje eu estou com coragem. Me diz agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu tiro da minha vida? Aí vai descer aquele rolo assim. Senhor, ô Senhor. Isso aqui tá até dá. Isso aqui. Isso aí, Senhor. Você vai ter coragem de fazer essa oração? Me revela o que o Senhor quer que eu arranco da minha vida. Eu vou me despojar de tudo. Despojai-vos de tudo. São pessoas? São amizades? É gente que você tem que bloquear no WhatsApp? É gente que você tem que parar de seguir na rede social? Ou é a rede social que você tem que deletar? São objetos? Você ama mais do que Deus, te atrapalha a servir a Deus? Que rouba o seu tempo, a sua comunhão? Fala com Deus, eu não sei o que é. Aliás, eu sei o que é. Aqui eu sei o que é, e cada um tem que saber. Se faz de bobo, né? A gente às vezes se faz de bobo. Faz igual o lá da parábola do bom samaritano. Ama a Deus de todo o coração e ao teu próximo. Mas eu não sei quem é meu próximo. Se eu soubesse. Você não sabe não, você vai saber agora. Então a gente se faz de bobo às vezes, né? Mas a gente sabe o que Deus está falando com a gente, o que é para arrancar. Atos pecaminosos, desejos, práticas mundanas, desobediência à palavra de Deus, né? E que rouba de nós o desejo de ir para a igreja, de comunhão. Paulo está dizendo, arranca tudo isso da sua vida. Você que ora dizendo, Deus, me encha de ti. Aí, mas você já está cheio aí, ó. Cheio de entulho,
cheio de sujeira. Eu vou te encher de quê? Então começa, ó. Despojar, 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 despojar. Aí quando você estiver vazio de tudo, agora dá para eu encher. Aí ele vai te revestir, versículo 12, como eleito de Deus, como um santo, como alguém amado. Revestivo, se você deseja a perfeição espiritual, então revista-se de amor, porque o amor, claro, aqui é ágape, amor em nível sacrificial, é quando você ama a Deus mais do que a tudo, quando você ama a Deus mais do que dinheiro, do que posição, do que honrarias, do que carro, do que casa, do que esposa, do que filho, do que pai, do que mãe, do que você. Você ama a Deus sobre todas as coisas, isso é o amor ágape. Aí então você vai chegar nesse nível. Mais uma vez eu volto, irmão, não estou aqui passando o recibo de super crente, né? Estou falando para você e falando para mim. É o desafio do verdadeiro cristão. Quem ainda não chegou nesse nível, mas está lutando, está no caminho certo. Quem já largou de mão? Fala, quer saber, não dá não, vai de qualquer jeito mesmo. E quantos estão assim dentro da igreja? Ouve sempre a mesma palavra, mas não muda, não toma atitude. Sempre a mesma falha, o mesmo pecado, não evolui, não avança. Para a gente ir para casa leve. Até parece, né? Tem gente que vai sair daqui. Mora para lá, ó, vai sair para lá assim, ó. Meu Deus, quando chegar lá para o lado de Alvorada, hein, rapaz, mora lá em Santa Rita. Tem problema não, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Enfocar o interesse nas coisas celestiais implica necessariamente em rejeitar vícios pecaminosos, cultivar virtudes espirituais, pecados de satisfação pessoal, arranca, comportamento, fala, prejuízo da mente devem ser mortificados de uma vez por todas. Cristo deve governar e ser a meta de vida de todos os filhos de Deus. Só uma pergunta aqui por curiosidade. Eu compartilhei o link da mensagem que preguei, hoje é sexta-feira, no congresso, na conferência Compungidos, lá nos Estados Unidos. Alguém viu a mensagem que eu preguei? Não é porque eu preguei não, de verdade, não é porque eu preguei. Mas eu vou colocar de novo hoje lá, e eu vou sugerir, assista a mensagem, eu preguei isso aqui, e não fiquei aplicando para ninguém não, você vai ver lá, eu apliquei para mim, porque às vezes a pessoa pensa assim, prega isso aqui, né? Preguei lá nos Estados Unidos, assista lá depois você, se quiser comentar, comente, se não quiser também, mas assista, você vai ver, eu preguei sobre isso daqui, aplicando na minha vida, e aí você já viu como é que eu voltei de lá, né? Voltei mais crente, irmão, e agora quando eu vejo eu quero fazer mais crente também, irmão, vamos ficar mais crente, porque a trombeta vai tocar já, então vamos dar um jeito de ser arrebatado, porque o anticristo está vindo aí, e o desavisado vai dar aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Sugestão, tá? Só a título de sugestão, vou encaminhar depois de novo lá o link, você vê lá, se quiser, se desejar, aí você vai falar assim, mas depois de tudo que você falou, você não quer que eu veja lá? Você está falando que é nessa mesma pegada? Você é doido? Agora, se você quiser ouvir Deus bater um pouco mais, porque você gosta, eu particularmente gosto. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos essa noite, pela tua presença. Ela é insubstituível, ela é inigualável, ela é essencial, ela é o nosso maior tesouro. E nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que para a manutenção da tua presença em nossas vidas, necessário se faz erradicar das nossas vidas tantas coisas, tanto lixo. Ô Senhor, o Senhor fala conosco porque o Senhor nos ama. O Senhor deseja nos ver evoluindo, crescendo. Isso é desejo de um pai que verdadeiramente ama e continua insistindo com o filho, porque sabe que tem potencial e quer ver-nos evoluir. Senhor, a sua presença entre nós aqui, apesar de ser uma sala de curso teológico, mas é impossível não sentir como o teu Espírito
Está, ó Pai, usando a palavra que é martelo para bater nos corações de pedra, a começar pelo meu. Desejoso de amolecer e fazer entender que o Senhor tem coisas espirituais tão grandiosas, inefáveis, mas que para tal serem desfrutadas, algumas coisas precisam ser deixadas, abandonadas, erradicadas. Nos dê força, nos dê graça para nos despojar de tudo. Que nós vivamos na íntegra a mortificação do nosso eu, do nosso ego, da nossa carne, para podermos desfrutar a plenitude do Teu Espírito. Ajuda cada um dos Teus servos que aqui estão. Ajuda cada um dos alunos da Escola Teológica Shema, ou não, mas que agora estão acompanhando esta aula e estão agora sendo alvo desta minha oração. Nos ajuda, ó Deus. Somos carentes, necessitados do Teu socorro. De nós mesmos não temos força, mas o Senhor pode fazer, e nós te pedimos, te suplicamos, nos ajuda a nos voltar para Ti de todo o nosso coração, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim a Ti oramos em nome de Jesus. E que o grande, sublime amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe até a próxima quarta, permitindo o Senhor.